Eu testei na prática um mês vivendo de dividendos e vou compartilhar o processo aqui com vocês. O último mês eu vivi de dividendos, rendimentos dos meus investimentos. Eu ainda não utilizo os dividendos e os rendimentos para viver, embora eu já consiga. Como eu tenho negócios e eu tenho renda vinda do meu trabalho, eu costumo usar parte dessa renda que eu produzo, do meu trabalho, para viver, porque é mais fácil. Aí os dividendos e rendimentos eu reinvisto. Mas esse último mês eu quis testar vivendo um mês de dividendos. Tudo que eu recebi no mês de maio, eu utilizei para viver no mês de junho. E aí vocês vão conferir todo o processo, se eu vivi no aperto, se realmente dá para viver de dividendos, como é que funciona a coisa toda. Dos fundos imobiliários e das ações, eu recebi esses rendimentos que estão aparecendo aqui para vocês. Tem rendimento do HGLG, do ALZR11, do HGRU, do BCIA, que são os meus fundos imobiliários. Tem rendimento também da Irani, que é uma das ações que eu tenho em carteira. Totalizando fundos imobiliários e ações, eu recebi R$ 5.797 de dividendos. Eu tenho um CDB que me rendeu R$ 4.917, mas como em renda fixa a gente paga imposto, quando resgata alguma quantia ou quando resgata a quantia toda, me sobrou líquido R$ 3.934. Lá nas ações e nos fundos imobiliários, vocês viram que os dividendos, eu não falei que teve imposto, porque os dividendos de fundos imobiliários e ações ainda são isentos aqui no Brasil. Bom, mas o total que eu recebi em maio foi R$ 9.732. Outro ponto importante, antes de mostrar a planilha com os meus gastos, o que eu gastei e tudo mais, é que eu sou casada e aqui em casa nós usamos um cartão de crédito para fazer todas as compras do mês e no final do mês a gente divide meio a meio a fatura. Porque todo o dinheiro que entra aqui é nosso, então a gente divide meio a meio. Isso em relação a salário. Agora, em relação a dividendos, eu acabo ganhando um pouco mais. Então, nesse mês, agora de junho, que passou, eu resolvi arcar com 60% das contas aqui de casa. Outro dado importante é que aqui a gente não tem filho ainda e bora lá para a planilha. Gastos do casal, então toda essa planilhazinha que eu preparei aqui para vocês vão ter os gastos do casal. E lá embaixo eu divido aquela minha parte de 60%. Nossos gastos aqui, condomínio, energia, internet, gás, total deu R$ 1.224. Já eu comento mais sobre a gente não pagar aluguel, sobre não pagar prestações, essas coisas assim. Vamos para essa outra parte aqui de supermercado. No supermercado a gente foi 5 vezes esse último mês. Geralmente a gente vai 4 vezes, é que como tinha visita aqui em casa, a gente acabou indo uma vez a mais. Mas o total que a gente gastou no supermercado foi R$ 1.404. Fora o supermercado, também tem essas outras coisas aqui, fora do mercado. Então tem frutas e verduras, que a gente gastou 116, restaurante 71, porque mês passado a gente só foi a uma pizzaria aqui. Comemos essa pizzazinha aí e deu esse total de R$ 71,50. Teve um pedido também de outra pizza em outro final de semana. Essa pizza a gente pediu em casa e pagamos R$ 96. Padaria, R$ 39,56 na padaria. Lanches, La Suíça, que é uma cafeteria tradicional aqui de Campina Grande, muito boa. Acho que é a melhor que tem por aqui. A gente foi lá fazer um lanche e deixamos aqui R$ 36,60. Total de alimentação fora o supermercado, deu R$ 359,66. Tem esses outros gastos aqui que eu até coloquei, total de luxos, porque eu considero isso luxo. Seguro de vida, plano de saúde, que é do casal, tá? Aulas de tênis eu já faço há 1 ano. Tenho gostado muito de praticar tênis. Massagem também, para dar aquela relaxadinha. E assim, massagem é aquela coisa, quando você testa, você não quer mais deixar de fazer. Então, uma vez por semana, tô fazendo uma massagenzinha. Lili, que é a nossa funcionária doméstica, ela vem algumas vezes por semana ajudar a gente aqui em casa, já deixa o almoço pronto. Não todo o almoço, mas já deixa um feijão cozido, uma carne temperada, de vez em quando deixa uma frutazinha ali cortada, faz uma saladinha, alguma coisa assim, ajuda bastante a gente. Nossa funcionária de milhões, como diz ela. Total de luxos aqui, 5.300. Coloquei total de luxos porque isso aqui não é todo mundo que precisa ter isso aqui. Vai depender do seu poder aquisitivo, Se você vai ter condições de encaixar isso aqui ou não. Seguindo aqui, total de assinaturas, R$ 150,70. Netflix, Spotify e Disney. Gastos com carro. Gasolina, no último mês, R$ 301 para encher o tanque. Um tanque dura mais do que um mês aqui pra gente. A gente roda só na cidade, vez ou outra que a gente faz uma viagem, aí gasta um pouco mais. Mês passado, 301. Seguro do carro, 158,33. Isso aqui é por mês, tá? O seguro a gente paga por ano, só que todo mês a gente já separa a parte do seguro para pagar no próximo ano. IPVA, 225, também é por ano, mas a gente já vai fazendo aquele provisionamento ali mensal. Lavagem do carro, 80. Total que a gente gasta com o nosso carro, R$ 764,76. Agora vem a parte com o cachorrinho da gente, Banho, R$ 150 por mês, um banho por semana. Ração, eu coloquei aqui 50 porque um pacote de ração dura 2 meses e eu pago
pago R$100. Então eu coloquei aqui por mês 50. A TOSA também coloquei aqui proporcional a um mês, porque a TOSA acontece a cada 3 meses. Custa R$60, então dividi por 3, coloquei aqui. Bravecto, que é o remédio de carrapato, que a gente dá a cada 4 meses. Peguei o valor cheio desse comprimido, ele é bem caro, e por mês daria isso aqui, R$37,50. Total que a gente gasta por mês aqui com o nosso pet, R$257,50. Finalizando aqui os gastos totais da casa toda, do casal, R$9.461. Eu tenho 2 gastos individuais aqui que eu até esqueci de colocar, que é aqui, ó, aulas de tênis e massagem. Isso aqui é individual, então não vai ser dividido por 2. Tirei esses gastos individuais e os gastos compartilhados deram R$8.861,25. Minha parte, que é os 60% mais os meus gastos individuais, deu isso aqui, ó, 5.916. Como eu recebi 9.732 de dividendos, me sobrou isso aqui após todos os gastos. Mas é isso aí, esse restante aqui eu devo pegar uma parte para doar para algum catador de lixo, alguma... Lá na feirinha sempre tem uma senhora que precisa, então eu todo mês tiro uma parte para fazer alguma doação e o restante eu vou reinvestir. Você deve ter percebido que eu não pago academia, porque aqui no prédio tem uma academia legal, dá para treinar muito bem, é suficiente. Carro, a gente não paga prestação, porque nosso carro é quitado, nosso apartamento é quitado também. E isso já ajuda demais a reduzir o custo da moradia mensal. Só que isso aqui não é um incentivo para você sair correndo para comprar sua casa própria, seu apartamento próprio, para sair do aluguel, não sei o que. Isso aqui é o meu momento de vida, tá? Vai depender do seu momento de vida. Às vezes, dependendo do momento que você tá aí, é muito melhor você morar de aluguel, tá? Então isso aqui é só a minha realidade, eu não tô querendo incentivar você para correr, para entrar numa dívida, para ter a casa própria, nada disso. E outro ponto também é que isso aqui é a minha realidade. Mas para muita gente, ó, essa parte aqui de luxos não é realidade. Não é fácil pagar o casal aí 2.000 de plano de saúde, 1.000 de seguro de vida. Esse seguro de vida aqui é muito interessante porque é um seguro, não é sobre isso o vídeo, mas só para exemplificar. Isso não é um seguro para quando um morrer. Não é um seguro necessariamente de morte, mas é um seguro de invalidez. É um seguro que se a gente tiver uma doença grave, um câncer, por exemplo, a gente pode receber 1 milhão. Já ajuda demais, né, num tratamento, alguma coisa assim. O plano de saúde também é um complemento. Então isso aqui faz parte de um plano de emergência se o pior acontecer. E como a gente já ganha bem, já faz sentido a gente pensar em evitar esse risco da ruína. Ter plano de saúde, ter seguro de vida e esses hobbies aqui, ou uma funcionária para ajudar aí na sua casa, talvez não faça sentido para você. Ou porque você ganha menos, ou porque você ganha muito mais. E aí você tem que ter 3 funcionários dentro de casa. Você já faz aulas de golfe, de não sei o que mais lá, e gasta bastante com isso. Tem um plano de saúde aí de 10 mil por mês, um seguro muito mais caro e outros gastos mais. Muita gente tem cachorro em casa, mas não gasta tudo isso aqui. E também isso aqui é o meu gasto mensal de dividendos. O meu salário deve ser aqui 4, 5 vezes maior do que isso. Então as considerações aqui finais é que comparado com o que eu posso gastar, o meu custo de vida, ele acaba sendo mais baixo, porque eu não tenho dívidas, eu não tenho nada parcelado, eu não tenho prestações. E isso não é só de hoje, não é só agora, depois que eu enriqueci. Quando eu era pobre, lascada também, eu evitava a todo custo ter parcelas. Depois que eu saí daquela dívida de mais de 150 mil reais e comecei a me organizar financeiramente, eu nunca mais gostei de comprar as coisas parceladas, de fazer dívidas, fazer financiamento, essas coisas assim. No momento que eu tava ferrada, eu sempre preferi morar de aluguel, sempre preferi andar a pé, andar de Uber. Aí você deve pensar, mas eu prefiro ter minha parcela da casa do que pagar aluguel, porque ao invés de pagar o aluguel, eu pago a parcela. E eu não preferi isso lá atrás, porque eu pensava o seguinte, beleza, eu tô pagando aqui R$700 de aluguel. Se eu perder o emprego, se eu perder a renda e a coisa apertar muito, eu posso entregar esse apartamento aqui e eu posso ir dividir apartamento com 2, 3 pessoas e pagar ali R$200, R$220 de aluguel. Na minha cabeça, isso fazia muito mais sentido do que fixar uma dívida ali na época, né, de R$700 por 30 anos. E se acontecesse alguma coisa e não conseguisse pagar? Como é que eu ia me livrar daquilo? Mas isso é o meu pensamento. Finanças pessoais é muito mais pessoal do que você pode imaginar. No final, a conta é sua e a vida é sua também, você faz o que você quiser, financia, aluga, mas é importante que você pelo menos, ó, use a cabeça para não cair no fundo do poço financeiro com o sonho aí de fazer um financiamento de uma casa, de um carro. Apesar de finanças pessoais ser mais pessoal do que a gente pode imaginar,
tem uma lição aqui nesse vídeo que vai servir para todo mundo, que é a diferença de custo de vida e gastos. Custo de vida é uma máquina que precisa ficar ligada todo mês para que a sua vida continue sendo do jeitinho que é. É o compromisso recorrente que você precisa ter ali aquela grana todo mês. Já gasto é algo que eu gasto esse mês, mas que não necessariamente eu preciso gastar no mês que vem. Eu não preciso daquilo ali para minha vida funcionar, sabe? Por exemplo, ó, esse dinheiro que sobrou aqui, R$ 3.800, eu poderia ir esse final de semana agora para a praia, gastar ele todinho, e aí meu gasto esse mês teria sido muito maior, só que não é algo que eu preciso pagar no mês que vem de novo. No mês que vem eu vou ter esse saldo aqui livre do mesmo jeito. Diferente se eu tivesse uma prestação de casa aqui de R$ 1.500, uma prestação de um carro aqui de R$ 1.500, eu já não teria R$ 3.000 livres, porque esse gasto já não seria mais só um gasto, seria recorrência, já faz parte, já faria parte do meu custo de vida. E o que define a minha liberdade financeira, na minha opinião, não é o gasto, é o quanto a minha vida exige de recorrência mensal, ou seja, o meu custo de vida. Nesse caso, o gasto ele não impacta muito na sua vida financeira. O seu custo de vida, aquele gasto recorrente, sim. Quando você transforma um gasto em obrigação, em custo de vida, você compromete a sua liberdade com o dinheiro e vai viver uma vida apertada, vai viver uma vida no sufoco financeiro, mesmo que ganhe 10 mil, 15 mil, 20 mil. Para você saber se esse gasto aí, em específico no seu orçamento, é só um gasto comum ou se já virou obrigação, já faz parte do seu custo de vida, é só você se fazer essa pergunta. Se amanhã você cortar esse gasto, o seu padrão de vida, o padrão de vida da sua família vai mudar? Se a resposta for não, é só um gasto simples, isso não vai mudar nada no mês que vem na sua vida. Se a resposta é sim, então esse gasto ele já virou custo de vida. Quero saber de você agora. Fala aqui embaixo para mim, nos comentários. Quero conhecer cada um de vocês que me assiste aqui. Me responda o seguinte: quanto é o seu salário mensal e quanto é o seu custo de vida hoje? Deixa aqui nos comentários. Um beijo para você e até o próximo vídeo.